O nosso passeio de hoje é sobre coberturas, sobre os telhados da cidade antiga, sobre os beirais, a telha, a geometria, sobre as escaleiras, sejam elas boas ou sejam elas menos adequadas, sobre a estrutura, sobre os remates. Contamos convosco para connosco descobrir, ao longo deste passeio na cidade antiga, as coberturas de telha cerâmica, que são a principal proteção, a principal capa, o principal garante de durabilidade das nossas cidades. As nossas cidades, e em particular os nossos centros urbanos antigos, têm um grande número de telhados de telha cerâmica, os chamados telhados tradicionais. É preciso conhecer um bocadinho melhor estes telhados, conhecer estas coberturas, para saber o que protege a cidade. A primeira proteção dos nossos edifícios é esta cobertura, é esta camada que poucos veem, a camada dos telhados. A técnica é naturalmente uma técnica antiga, que se baseia numa sobreposição em escama de pequenos elementos cerâmicos, a que chamamos telhas, e de um conjunto enorme de acessórios que complementam as telhas propriamente ditas e que nos ajudam a fazer de uma maneira sistemática, rigorosa e eficaz os pontos singulares destas coberturas. A telha que mais encontramos nos nossos centros urbanos antigos é a chamada telha canudo. Isto é uma telha que não tem diferença entre capa e canal. Se quiserem, é a mesma peça que, invertida, funciona como capa ou como canal, e que não tem qualquer mecanismo de fixação. A fixação destas telhas de canudo é uma das maiores preocupações das nossas coberturas. Elas podem ser fixadas com argamassa, elas podem ser fixadas com grampos metálicos, elas podem ser pregadas ou podem ser simplesmente poisadas na cobertura. Poisadas num forro contínuo ou poisadas em ripas de madeira, colocadas de forma adequada, de forma espaçada rigorosamente para poder receber cada tipo de telha. Há soluções mais interessantes do que outras, naturalmente, e os anos vão nos ensinando que o grampeamento, a utilização de grampos metálicos, é provavelmente a melhor solução. Ela impede o escorregamento das telhas, ela impede o seu levantamento por ação do vento, mas ela permite que eu faça pequenas correções, que faça pequenas reparações, sem que para isso tenha que destruir, sem que para isso tenha que interferir com uma larga zona desta cobertura. Estas telhas canudo, que não são naturalmente a única solução para os nossos centros urbanos antigos, têm alguma dificuldade do ponto de vista da estanqueidade. Estamos a falar naturalmente de sistemas rudimentares, mas estamos a falar de sistemas, não estamos a falar de uma solução que é um material, estamos a falar de um conjunto de materiais, de um conjunto de tecnologia que se foi apurando, que se foi afinando ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Apesar disso, é evidente que há problemas de estanqueidade nestas coberturas. Muito recentemente, nas últimas décadas, temos usado também complementos de estanqueidade. Por exemplo, usando subtelhas, usando forros interiores que ajudam à estanqueidade e também à colocação destas telhas, sobretudo em ações de reabilitação. Estas telhas canudo, que, como já disse, não são a única solução, atualmente vemos muitas soluções de telhas modernas, de aba e canudo, ou mesmo de telha marselha, uma telha mais plana, mas qualquer destas soluções vai ajudar-nos a compor as coberturas destes centros urbanos antigos, que podem ser de vários tipos, mas que na maior parte dos casos são de duas águas. Como todos sabemos, em edifícios isolados com uma planta regular, geralmente temos 4 águas, isto é, 4 vertentes para o telhado. Mas nestes nossos centros urbanos antigos, o que acontece é que os edifícios são geralmente edifícios estreitos, edifícios justapostos uns aos outros. E essa justaposição vai naturalmente impedir que eu tenha as águas laterais. E então eu tenho, fundamentalmente, telhados de 2 águas. Estes telhados fazem uma estereotomia da própria cidade, dão-lhe uma certa cor, uma certa graça, dão-lhe uma identidade. Pensar os nossos centros urbanos antigos sem telhados de telha cerâmica é claramente pensar noutro tipo de cidade, é pensar noutro tipo de filosofia, noutro tipo de solução construtiva.
há que conhecer bem estes telhados de telha cerâmica e as suas estruturas e os seus revestimentos para saber como devemos reabilitá-los. E a primeira coisa a não esquecer é que este sistema em escama, estes sistemas em que a água vai escorrendo de peça para peça, têm inclinações próprias. Não tem naturalmente as inclinações muito elevadas do norte da Europa, em que temos neve e, portanto, temos que garantir que essa neve não vai acumular-se nos telhados, mas também não são sistemas que possam permitir muito baixas inclinações. Tem inclinações médias em Portugal, neste clima, que lhe vão permitir, por um lado, escoar a água, aproveitando este efeito de escama, e, por outro lado, através das juntas entre as telhas, fazer a ventilação do desvão. Essa ventilação vai fazer com que as telhas tenham uma maior durabilidade. Vai secar as telhas. As telhas são um material poroso e elas vão absorver a água nos períodos em que chove, mas elas têm que secar posteriormente. Se isso não acontecer, elas vão proporcionar a criação de plantas, a criação de vegetação que as vai naturalmente degradar, que vai impedir o escoamento, que vai propiciar as infiltrações, mas vai também tornar estas telhas mais vulneráveis à ação do gelo. Se elas estiverem muito úmidas, quando há o arrefecimento noturno, elas vão congelar, se quiserem, e vão escamando sucessivamente. É preciso conhecer bem estas coberturas, conhecer bem estes materiais, para podermos claramente manter os telhados a funcionar e fazer reabilitação adequada. Já subimos convosco hoje à cobertura da Biblioteca Joanina, ao telhado da Biblioteca Joanina, para falar da geometria, para falar dos materiais, para falar da fixação das telhas. Mas este revestimento dos nossos edifícios, estes telhados, só sobrevivem se tiverem uma estrutura de suporte que seja coesa, que seja coerente, que seja durável. Há muitas soluções para as estruturas de suporte dos telhados, mas há claramente uma matriz base, uma matriz tradicional que todos podemos e devemos conhecer e que se baseia em 3 ou 4 peças. Primeiro, as asnas. As asnas são elementos tipicamente triangulados. São peças que fazem o telhado de um vão completo, fazem o vão da parede principal à parede das traseiras do edifício, fazem vãos de 5 metros, 6, 10, 12, 15, 20 metros, se quisermos. Estamos a falar de asnas de madeira antigas. Asnas de madeira que usam peças de dimensão não muito grande. Peças de 2 metros, de 3 metros, que são emendadas, que são ligadas nos nós com entalhos. E que, se forem bem executadas, se forem bem desenhadas, vão receber carga apenas nos nós. Ao receberem cargas nos nós, estas asnas, que são em geral treliças, vão ter apenas esforços axiais. Vão ter esforços de tração e esforços de compressão. Ora, a madeira, as nossas peças de madeira, resistem muito bem a estes esforços. Em cima destas asnas, vamos ter as madres, também designadas por terças. Estas madres ou terças vão estar aplicadas, se bem aplicadas, diretamente em cima dos nós. Ou seja, vão ser o segredo para que as peças da nossa asna sejam só sujeitas a esforços de tração ou de compressão. Nunca a esforços de flexão. Esse é o principal perigo. Estas madres ou terças, que estão espaçadas de 2 metros, 3 metros, 1,5 metro, se quiserem, não são suficientes naturalmente para suportar a telha. E, portanto, em cima destas madres ou terças, que são paralelas ao beiral, paralelas à cumieira, eu vou ter as varas. E as varas vão correr na perpendicular ao beiral. Varas geralmente afastadas de 50 ou 60 centímetros, que vão suportar a ripa. Estão a ver que estamos a falar de um sistema hierarquizado. Eu passo de peças grandes, portanto, como as asnas, a peças mais pequenas, menos espaçadas, que são as madres, a peças ainda mais pequenas, menos espaçadas, que são as varas, e a peças ainda mais pequeninas, menos espaçadas, que são as ripas, e que suportam a telha. Esta é a estrutura geral. Tudo o resto são variantes. Eu posso não ter asnas e ter paredes, eventualmente paredes de tabique. Eu posso não ter as madres, porque as varas têm um comprimento relativamente reduzido e podem apoiar na cumieira e apoiar na parede, de preferência não na parede, mas num frechal, isto é, numa peça de madeira horizontal sobre a parede, mas tudo são variantes. Claro que estas peças da nossa estrutura não têm todas a mesma durabilidade, não têm todas a mesma expectativa de vida. Quando eu faço uma reabilitação de um telhado,
Geralmente, o que eu faço é substituir a ripa. A ripa está sujeita à ação da água, ela está em contacto com a telha. E, portanto, é natural que a ripa se vá degradando. Mas a ripa, naturalmente, vai degradar-se menos se o telhado for bem ventilado. Porque a ventilação vai ser importante não só para a telha, mas também para todos os elementos que com ela contactam. Se eu substituir a ripa, na maior parte dos casos, faço um reposicionamento da telha, depois de limpar, e tenho um telhado novo. Novo, não na idade, mas do ponto de vista funcional, do ponto de vista da sua qualidade. As varas são de maior dimensão e têm muitas vezes uma deformação. Aliás, se olharem para este desvão notável de um edifício, de um grande edifício do centro histórico, é natural perceber que estas varas, estes elementos, vão ter tendência a deformar-se. Muitas vezes não os vamos substituir. O que vamos fazer é introduzir pequenos calços que deem a planeza desejada ao telhado. Se for necessário, substituímos. Não é dramático, não estamos a alterar a estrutura do telhado. Já será mais complicado substituir as asnas. E, portanto, os elementos mais deteriorados das asnas geralmente são substituídos pontualmente, são corrigidos, são feitos pequenos entalhes, reforços metálicos. As asnas, aliás, têm comportamentos e desenhos muito variados. Aqui, neste desvão, estamos com asnas pouco tradicionais, asnas que são interrompidas. Porquê? Para aproveitar o caminho, para aproveitar esta passagem no desvão. A maior parte das asnas tem uma triangulação completa e são, naturalmente, formalmente mais corretas, mas deixam o espaço menos acessível. É muito, muito importante que as asnas mantenham a sua forma durante os anos que estão ao serviço de suportar a cobertura. Porquê? Porque a deformação das asnas muitas vezes não é perigosa do ponto de vista estrutural, mas ela vai impedir o bom funcionamento do telhado. É frequente olharmos para um telhado ao longe de um edifício antigo nas nossas cidades e percebemos que o telhado está ondulado. Se essa ondulação for uma ondulação que depende da deterioração das ripas ou das varas, essa deterioração é facilmente resolúvel. Se estivermos a falar de um problema estrutural mais profundo, de deformação das asnas, mesmo que não seja um problema de perigo estrutural, claramente estamos perante um problema muito mais difícil de resolver. Os nossos telhados só poderão desempenhar a sua função se tiverem um bom suporte. Os telhados da cidade antiga são estruturas particularmente interessantes. Já falámos dos revestimentos, já falámos das estruturas, já falámos da geometria, agora interessa fundamentalmente ver o que são os detalhes, os pontos singulares. Qualquer elemento construtivo, qualquer solução construtiva vive além da zona corrente dos pontos singulares. Vive das escaleiras, vive dos beirais, vive das comieiras, vive dos remates a paredes emergentes e é desses detalhes que interessa falar. A comieira, antes de mais. As comieiras são naturalmente um dos pontos mais frágeis, mais vulneráveis à ação do vento nas nossas coberturas. O problema das comieiras é que elas também são, naturalmente, as mais suscetíveis do ponto de vista da entrada de água. Qual é a tendência? A tendência é rigidificar a sua ligação. É usar argamassas para fixar os telhões da comieira. Mas isso tem uma enorme desvantagem. A primeira desvantagem é a de que as argamassas têm comportamentos face à umidade distintos dos elementos cerâmicos, das telhas cerâmicas. E essa diferença de comportamento vai fazer com que, a curto prazo, eu tenha fissuração, eu tenha o destacamento dos materiais. Mas há um outro fator que faz com que não seja recomendável usar ligações rígidas, ligações estanques na comieira. Falámos há pouco da necessidade de ventilação dos telhados. O ar que entra pelo beiral, que entra ao longo do telhado, vai ter que sair pela comieira, pelas comieiras que devem ser ventiladas. Ora, isto conduz a que as comieiras tenham que ter uma solução mista, uma solução que permita que não voem, que estejam suficientemente fixas face à ação do vento, mas que, em simultâneo, permitam que o ar de ventilação da cobertura saia pela própria comieira. Tão importante como as comieiras são os beirais. Os beirais são, naturalmente, a peça de remate junto à parede, que vai, por um lado, afastar a água da parede, e não podemos esquecer que a cobertura não protege só o edifício, o interior do edifício em sua globalidade, tem que proteger as nossas paredes. Sobretudo quando estamos a falar de paredes de alvenaria, de paredes que são muito vulneráveis à ação da água. Estes beirais projetam a água para longe da parede, se assim quisermos, mas também ajudam ao seu encaminhamento
para os sistemas de drenagem. Os beirais podem ainda cumprir uma função mista, porque os beirais nestes nossos centros urbanos antigos muitas vezes têm também uma função de ventilação. Porque os beirais, ao serem protegidos com um ripado de madeira, muitas vezes um ripado de madeira interrompido, com pequenas frestas, vai permitir que o ar entre pelo beiral, percorra toda a cobertura por baixo da telha, faça a secagem da telha e vá sair pela comieira. Há pouco dissemos que falávamos não do material, não da telha, não de um elemento construtivo, mas de um sistema. De facto, o telhado é um sistema apurado. Quando eu tenho um beiral que permite fazer simultaneamente a sua drenagem, o afastamento da água da parede e a ventilação, que vai depois colaborar com a secagem da telha em toda a água do telhado e depois sair pela comieira, que eu estruturei de maneira a que não voe com o vento, mas é que permita esta ventilação, eu tenho de facto um sistema. Mas o sistema tem as suas fragilidades. E as maiores fragilidades são as das ligações. A ligação ao edifício vizinho. Nos centros urbanos antigos é recorrente ter infiltrações pela zona de ligação aos edifícios antigos. Porquê? Porque os edifícios têm movimentos diferenciais, porque o telhado não acompanha esses movimentos. E é preciso revisitar o que são as soluções de rufagem metálicas que permitem, por um lado, proteger da água, mas também que permitem esses movimentos diferenciais. Os telhados, como qualquer outro elemento construtivo, precisam de manutenção. Se não tiverem manutenção, em pouco tempo os nossos telhados vão ser jardins suspensos. O que não deixa de ter a sua graça, não deixa de ser emblemático, mas absolutamente não funcional. A vegetação excessiva nos telhados provoca infiltrações, provoca a degradação das telhas, provoca o seu deslocamento. Os telhados têm que ter manutenção, têm que ter uma manutenção anual, que no mínimo é o retirar, reajustar, limpar e repor o telhado nas condições de bom funcionamento. Os nossos telhados só estarão convenientemente projetados, ou as reabilitações dos nossos telhados só estarão completamente planeadas quando, além de prevermos qual é o tipo de telha, qual é a ripa, qual é o seu espaçamento, tivermos previsto qual é o tipo de solução para todos os remates. O beiral, o rincão, a comieira, o laró, tantos nomes que nós já vamos esquecendo, mas que são fundamentais para que o funcionamento do telhado, deste sistema extraordinário que é a cobertura das nossas cidades, a proteção das nossas cidades, possa funcionar verdadeiramente. Redescobrimos hoje os telhados da cidade antiga. Redescobrimos a telha canudo, a sua fixação, redescobrimos as grandes vantagens da ventilação, redescobrimos as estruturas leves, adequadas a este tipo de telha, redescobrimos os detalhes, as drenagens. Estes telhados têm futuro na cidade antiga, desde que os conheçamos bem, para melhor agir. É, aliás, esse o mote dos nossos passeios. Mas esta descoberta dos telhados hoje faz-nos o desafio para o próximo passeio, onde vamos falar das paredes. E aí as coberturas são fundamentais, porque são elas que as protegem da ação da água. E estas paredes, como sabemos, podem durar séculos, se estiverem protegidas contra a ação da água. Se ficarem vulneráveis, em muito pouco tempo desaparecem e é a ruína. Convidamos para nos acompanhar no próximo passeio sobre as paredes e sobre o seu papel estrutural na cidade antiga.